Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 40. Samuel 17, 40. Está escrito assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda esta terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, palavra viva, palavra santa, palavra poderosa, Senhor. E estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para nós nesta manhã, Senhor. Tu tens total liberdade, plena liberdade de se mover, de agir, de trabalhar com a Tua palavra em nós e através de nós, Senhor. Que o nosso coração seja uma boa terra, que dá condições, Senhor, da Tua palavra não somente germinar, nascer, mas de crescer e de frutificar abundantemente. Que assim seja o nosso coração ao receber a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Davi aqui está diante de Golias, e Davi está para enfrentar um gigante, um homem de praticamente 3 metros de altura, que viveu toda a sua vida na batalha. Toda a vida de Golias, por causa da sua grande estatura, foi dedicada a torná-lo um guerreiro, a torná-lo um soldado, um valente dos filisteus. Davi, por outro lado, vive toda a sua vida cuidando de ovelhas. É um pastor, é um menino, não tem experiência nenhuma no combate, não tem experiência nenhuma em guerra. Talvez ele não saiba, se desse uma espada para ele, manejar uma espada corretamente ou prudentemente. Ele sabe manejar um cajado, ele sabe manejar uma funda, ele sabe cuidar de ovelhas. Mas a palavra do Senhor nos diz que o exército dos filisteus vem contra Israel e se levanta contra Israel. E ali o rei Saul convoca o exército de Israel e eles se acampam um defronte do outro. Mas antes que eles comecem a guerra, antes que eles comecem a peleja, do meio do arraial dos filisteus sai Golias. E Golias lança um desafio. Para que os dois exércitos vão lutar? Para que muitos homens vão morrer? Dê-me somente um homem. Eu sou o campeão dos filisteus. Escolham aí o campeão dos israelitas. Dê-me um homem, nós vamos lutar. 1 contra 1. Se eu vencer, os israelitas serão servos dos filisteus. Se o israelita me vencer, os filisteus serão servos de vós. Mas Golias está confiando
na sua altura, na sua força, na sua capacidade, nos seus anos de guerra e de peleja. E a palavra de Deus diz que quando os soldados de Israel olham para aquele homem, e até mesmo o próprio rei Saul, quando eles olham para o tamanho daquele homem, a sua força, suas armas, o seu preparo, a sua capacidade para a guerra, a palavra de Deus diz que todos eles têm medo, passam a temer. Não há nenhum homem naquele arraial que tenha coragem para enfrentar Golias, para dizer, não, eu vou lá. Eu vou, eu luto com ele, eu desafio ele, eu vou lá e eu me exponho. Então Deus age de uma maneira poderosa e gloriosa. Coloca no coração de Jessé o desejo de saber notícia dos seus filhos. 2 irmãos de Davi estão naquele exército. E então Jessé chama Davi, seu filho mais moço, fala, olha, eu vou preparar aqui alguma coisa para você levar para os seus irmãos, e você vai lá, veja como está a batalha, veja como estão os seus irmãos, e me traga notícia. E Davi então vai, e chega ali no arraial, e quando Davi, a palavra de Deus diz, chega ali no meio do acampamento do exército de Israel, ele ouve o grito e o desafio de Saul. Porque Saul vem fazendo isso todos os dias, repetidamente ele vem fazendo isso, ele vem desafiando. E quando Davi ouve aquele desafio, Davi pergunta, e todo mundo ali fica ali sem saber quem é esse incircunciso, está desafiando os exércitos do Deus vivo. E Davi percebe que ninguém ali tem coragem, que ninguém ali vai se mover para pelejar contra aquele gigante. E a palavra de Deus diz que Davi então começa a perguntar, mas olha, o que vai acontecer? Olha, o rei prometeu que quem vencer esse homem aí, esse Golias, ele vai ser coberto de honra, de glória, a sua família vai ser isenta de impostos em Israel, vai ter uma recompensa. E Davi então começa a falar, não, alguém tem que ir lá, e aí começa a ter um tumulto, um burburinho, e chega até os ouvidos do rei, o rei manda chamar Davi, e Davi então diz, não, eu vou lá, eu vou pelejar contra ele. O rei olha para Davi e fala, não, você não pode. Você é um menino, você não tem preparo, você não tem experiência. Golias viveu toda a sua vida dedicada à guerra. Você não tem nenhuma capacidade física. Você não tem habilidade, você não tem nada para vencer. Mas Davi insiste tanto que ele vai lá e que ele vai pelejar, que o rei acaba desistindo de fazê-lo, desistir daquela peleja, diz, vai, que o Senhor seja contigo. Mas ninguém está acreditando em Davi, a não ser ele mesmo. Porque Davi disse, não se atemorize o coração de ninguém, rei. Teu servo vai lá e vai vencer esse gigante. E o Senhor estava falando comigo sobre como vencer gigantes, porque os gigantes vão surgir diante de cada um de nós. Nós vamos enfrentar gigantes, nós vamos enfrentar situações que nós vamos olhar e que nós vamos dizer, meu Deus, eu não tenho como passar por isso. Eu não tenho como vencer essa situação, eu não tenho como derrotar essa dificuldade. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema na família, pode ser um problema financeiro, pode ser uma causa na justiça, pode ser diversos ataques do inimigo, vão se apresentar para nós, como se apresentou Golias. Mas o que Deus quer que haja em nós é a mesma fé e ousadia que houve no coração de Davi. Davi tem fé, Davi tem ousadia no seu coração, Davi tem uma certeza absoluta de que ele vai entrar naquela batalha e de que ele vai sair vitorioso. Por quê? Porque ele já se envolveu em outras batalhas contra outros gigantes? Não. Mas Davi sabe em quem ele crê. Ele conhece a palavra do Senhor. Ele conhece as promessas do Senhor. Eu quero voltar com os irmãos para Deuteronômio capítulo 31. Uma das últimas coisas que Deus usa Moisés para falar aos filhos de Israel, olha, vocês vão cruzar esse Jordão, e quando vocês entrar na terra, quando vocês estiverem do outro lado do Jordão, naquela terra, vão ter inimigos lá naquela terra, vão ter adversários naquela terra. Mas olha o que Deus fala aqui através de Moisés. Deuteronômio 31, versículo 6. Deus fala assim para os filhos de Israel: esforçai-vos e animai-vos, não temais,
nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Olha que promessa, irmão, gloriosa de Deus para as nossas vidas. Primeiro, irmão, tem que ter uma atitude nossa. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Eles vão se apresentar, o inimigo vai vir, a dificuldade vai se apresentar, o inimigo vai desafiar, vai zombar, vai se colocar diante de você, mas não tema, não te espante diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, você não vai sozinho para a batalha, o Senhor não vai te deixar, nem vai te desamparar. No versículo 8, ele diz, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Quer dizer, o Senhor vai se colocar na frente. O Senhor vai se colocar na frente de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Isso é para nós uma grande lição. Quantas vezes o medo tem dominado a nossa vida? Quantas vezes nós temos alimentado medo dentro do nosso ser? Surge o problema, surge a dificuldade, e nós estamos olhando, estamos com medo, estamos temendo, estamos pensando, meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, como é que não tem jeito essa situação? Não tem como esse problema ser solucionado, não tem como eu vencer, não tem escape, não tem saída. Irmão, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, é por isso que ele se apresenta dessa maneira, de uma maneira assustadora. Golias vem, a palavra de Deus diz que quando ele vê Davi, ele começa a afrontar a Davi. Aqui a palavra do Senhor diz que ele, verso 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. O inimigo vai te desprezar. O inimigo vai dizer, quem é você? Você? Você vai orar? Você acha que você vai orar e você vai ter vitória? Você vai clamar e você acha que você vai clamar e Deus vai ouvir a tua oração? E Ele vai fazer a tática dele é a mesma. Golias desprezou a Davi porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Você não tem experiência, você não tem fé suficiente. A tua oração é uma oração, a tua oração é uma oração fraquinha. Você não sabe nem orar, você não sabe nem usar as palavras. É isso que o diabo vai fazer com a gente também, irmão. Ele vai usar essa mesma tática. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? O filisteu pelos seus deuses amaldiçoa Davi, a mesma coisa. O diabo vai falar, você acha que essa sua oraçãozinha aí vai me expulsar e eu vou sair? Você acha que se você clamar, se você fizer um jejum, você acha que eu vou ficar com medo de você? A mesma tática. As palavras do inimigo são as mesmas. Ele vai nos amaldiçoar, como amaldiçoou o filisteu a Davi. Não, você não. Você é pecador, você é um sujo, você é isso. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai começar a apontar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Ele vai nos amaldiçoar. Verso 44, o filisteu disse mais a Davi, vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo, eu vou acabar com você. Dessa situação você não vai sair, ou dessa enfermidade, ou desse problema, ou dessa angústia, você não vai sair, isso vai acabar, isso vai consumir a você, é isso que ele quer que você acredite. A palavra do Senhor diz que Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, com certeza, se lembrou, aleluia, das palavras do Senhor, ditas através de Moisés, esforçai-vos, animai-vos, não temais, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Ele diz, olha, você está vindo contra mim, você tem espada, você tem couraça, você tem escudo, você tem força, você tem uma grande estatura, você tem palavras fortes, você tem palavras que traduzem a realidade mesmo, porque, irmãos, nós somos fracos, nós somos frágeis, mas o que nós precisamos entender, aleluia, é que o Senhor vai conosco.
É que o Senhor não vai nos deixar nem nos desamparar. Davi não está olhando e falando, não tenho espada, não tenho couraça, não tenho capacete, não tenho escudo. Como é que eu vou vencer ele se eu não tenho as mesmas armas? Irmãos, nós não precisamos das armas do mundo. Nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos usar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é, meu irmão amado, a nossa arma. As nossas armas, elas são espirituais. O apóstolo Paulo diz, elas não são carnais. O inimigo vem com coisas carnais. Mas as nossas armas são espirituais. E a palavra de Deus diz que elas são poderosas em Deus. Aleluia! 1 Timóteo 1,7, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque muitas vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos. E por que somos nós, pastor? Porque nós deixamos o medo entrar na nossa vida. 1 Timóteo 1,7. É primeiro? Eu marquei primeira, mas vou ver se não é segunda. É segunda, perdão, irmãos. Eu marquei primeiro aqui, mas eu marquei errado. 2 Timóteo 1,7. Na sexta-feira, no culto da casa do irmão Ricardo, fiz a mesma coisa. Falei para os irmãos, abre aí, Êxodo 2. Os irmãos estão lá em Êxodo 2, eu estou lendo Êxodo 1. Aí eu vi os irmãos tudo assim, olhando a Bíblia. Falei, ixi, o capítulo errado. É 1. 2 Timóteo 1,7. Está escrito assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Deus não nos deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo. O Espírito Santo não vai gerar medo em você. Aqui na minha Bíblia está temor, mas é medo aqui. Porque o temor é diferente do medo. Esse aqui é medo. Deus não nos deu espírito de medo. Porque Deus diz para Josué, em Josué capítulo 1, não pasmes nem te espantes. Ali também, em Deuteronômio 31, Deus falou, não tenha medo diante deles. Não tenha medo, não se esforça. Deus não nos deu espírito de medo. Então o medo não pode fazer parte da nossa vida nesse sentido. Quando você vê a luta, quando você vê a tribulação, o medo que vem, ele vem do diabo, ele não vem de Deus. O medo vem do diabo e você tem que lutar contra o medo. Deus diz, esforçai-vos, animai-vos. O que é isso? Não, peraí. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome de Jesus, não. Essa luta não é maior do que o meu Deus. Essa luta não é maior do que a palavra do meu Deus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus declara, aleluia. E você declara a palavra do Senhor. É assim que nós lutamos. Deus nos deu o espírito de fortaleza. Seja forte, resista. Não tenha medo, o medo não provém do Senhor. 1 João 4,18, um pouquinho mais para frente. Olha o que o apóstolo João vai falar também. Lá pertinho de Apocalipse. João está falando sobre o amor de Deus, e ele diz, no amor de Deus não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz consigo tormento, e o que tem medo não é perfeito em amor. O medo atormenta a vida de quem deixa ele dominar. Então ele não provém de Deus. Porque Deus nunca vai te dar alguma coisa que vai atormentar a tua vida. O medo traz tormento. Não. Como assim, pastor? A pessoa que tem medo, ela tem medo e o medo vai dominando, atormentando a vida dela. Tudo que ela vai fazer, ela faz com medo. Será que eu vou trabalhar? Será que vai dar certo? Será que não vai acontecer um acidente? Será que...
Aí você começa a ver, hoje, quantas pessoas não querem sair de casa? Síndrome do pânico. Tantas coisas. O medo traz tormento. Quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. No amor de Deus não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Pastor, como assim? Deus te ama? Você crê que Deus te ama? Então Deus não mente para você. E Ele diz, eu não te deixarei nem te desampararei. Então descansa no amor de Deus. Eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Amém, aleluia. Então eu nunca estou sozinho. O inimigo vem, vem Golias, vem leão, vem urso, pode vir o que for. O Senhor está comigo, aleluia. Quando a gente lê o Salmo 23, Davi vai falar isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Porque eu tenho certeza da tua presença na minha vida. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está segurando na minha mão. Como Ele fala através do profeta, eu seguro na tua mão direita, através do profeta Isaías, e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça, aleluia. Deus está falando para nós, eu seguro na tua mão, não tenha medo, não deixe o medo dominar a tua vida, não fique inseguro com amanhã. Jesus falou, olha, para a gente não viver assim, amanhã, como é que será a minha vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, isso provém do medo. Isso não agrada a Deus. O Senhor disse, não viva assim, aleluia. Olhe para as aves, olhe para as plantas. Meu Pai cuida, meu Pai alimenta, meu Pai sustenta. Você tem muito mais valor do que eles. Do que qualquer ave, do que qualquer planta. Se o meu Pai assim cuida deles, vai cuidar de você, vai cuidar do teu futuro, vai cuidar do seu amanhã. Jesus diz, basta cada dia seu mal. Não fica se preocupando com o teu futuro. Descansa no Senhor. É isso que o apóstolo está falando. No perfeito amor, o medo não tem lugar. Não tem lugar. Se você está temendo, você ainda não entendeu o amor de Deus. Você ainda não conhece o amor de Deus. Se você tem medo do amanhã, se você tem medo dos problemas, das situações, você ainda não conhece o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele envolve segurança, cuidado. A irmã está com o Pedro aí, ó. O Pedro é pequenininho. A irmã vai ver alguma coisa, algum perigo vindo com o Pedro e vai falar, não, deixa ele lá, deixa ele lá. Não, imagina. Todo cuidado, toda proteção, todo amparo está sobre ele. O amor de Deus é muito mais perfeito que o amor de uma mãe. A gente precisa conhecer a palavra de Deus e descansar. Por isso que é tão importante a gente entender isso. Davi está ali cheio de fé, Davi está cheio de ousadia, porque Davi descansa no poder de Deus, no amor de Deus. Ele sabe que Deus ama Israel, ele sabe que Deus diz para Abraão, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, sou amigo dos teus amigos, Abraão, sou inimigo dos teus inimigos. Davi sabe disso. Por isso Davi não tem medo de se levantar contra Golias. Ele só tem na sua mão um cajado, ele só tem na sua mão 5 pedras, ele só tem na sua mão uma funda, mas ele sabe que isso é suficiente, porque ele não está confiando nisso, ele está confiando no poder de Deus. Ele está confiando no agir sobrenatural de Deus. Cajado na Bíblia significa o quê? Autoridade. Cajado significa autoridade. Quando o pastor está guiando o rebanho, para que ele usa o cajado? Se está desgarrando, ele vai lá, dá uma batidinha, puxa pelo pescoço. A autoridade. As pedras que Davi escolhe são 5 e não é por acaso. Quantas letras tem no nome de Jesus? Ele escolhe 5 pedras. Jesus é a rocha que os edificadores rejeitaram, é a pedra angular. Ele escolhe corretamente. Deus está mostrando para nós algo profético aqui. Davi tem a palavra, Davi tem a autoridade da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19.
Quem está falando é o Senhor Jesus. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem que está falando? Aquele que declarou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aquele que esmagou a cabeça da serpente. Aquele que tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo. Aquele que expôs o diabo e os seus demônios à vergonha, ao vitupério. Ele desonrou o diabo, ele desonrou os seus demônios. Ele desceu ao inferno, ele foi lá e esmagou a cabeça do diabo na casa do diabo. Ele está dizendo: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A autoridade, o Senhor nos dá autoridade. O Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá autoridade. Marcos 16. Volta um pouquinho aí, você está em Lucas, volta para o evangelho anterior, Marcos 16, onde o Senhor Jesus faz a grande comissão. Versículo 17. Marcos 16, 17. E o 18, ele diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus nos deu a autoridade, o Senhor Jesus nos deu do seu poder. Esse poder não é nosso, ele não provém de nós, esse é o poder de Deus, e o Senhor Jesus Cristo nos dá, aleluia, pela fé no seu nome, em meu nome. Primeiro você tem que crer, a primeira coisa é crer. Estes sinais seguirão aos que crerem. Davi creu. Davi creu no poder de Deus, creu na palavra de Deus. Isso é suficiente, irmão. A palavra de Deus é suficiente. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Olha aí, o Senhor está falando que o demônio tem que sair. Quando você fala em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. Pegar em serpente é autoridade, não é para fazer igual que nas igrejas americanas, lá tem os doidos que ficam lá dançando com cascavel na mão, não precisa não. Ele está falando de autoridade espiritual, porque serpente é símbolo de demônio, é símbolo do diabo, é símbolo do poder das trevas. Você tem autoridade para pegar, você tem autoridade para repreender, você tem autoridade para expulsar em nome de Jesus. Então a gente não tem que ter medo, irmãos, porque o Senhor nos deu autoridade e poder, e Ele está conosco. Aleluia! Ele está conosco. Quando você fala, sai em nome de Jesus, o diabo vai olhar, ele não respeita você, mas ele vai ver o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar: opa, vou embora, vou sair. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está em nós. Aleluia! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? São João capítulo 1. Poder de serem feitos filhos de Deus. Poder. Esse poder é um poder que o diabo não tem. Esse poder é um poder que os demônios não têm. Esse poder é um poder que o inferno não tem. Esse poder é um poder que o mundo não tem. Mas aquele que crê em Jesus recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia! Espiritualmente você está revestido pelo nome de Jesus. Há um poder que olhando fisicamente ninguém vai ver, mas espiritualmente o diabo sabe, aquele é de Jesus. Aquele é de Jesus, aquela mulher é de Jesus, aquele homem é de Jesus. Ele sabe, porque espiritualmente não tem como ele confundir. Há uma luz brilhando em nós, que é a luz do Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus está brilhando em nós, aleluia. Oh Deus maravilhoso, olha o que diz Tiago 4:7. Logo depois de Hebreus. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é sujeitar a palavra,
É crer na palavra, é obedecer a palavra, é viver a palavra, irmão. Sujeite-se a Deus, aleluia. Resista ao diabo, diga diabo, como Davi. O que Davi fez? Não, chega. Chega da afronta do diabo, chega da afronta de Golias, chega, eu vou lá e eu vou resolver essa situação. Muitas vezes nós ficamos aceitando a afronta do diabo. Muitas vezes nós aceitamos aquilo que o diabo propõe. Não, irmão, não dá ouvido, não dá conversa para o diabo, não. Se você der conversa para o diabo, olha como Eva terminou. Não dá conversa para o diabo. Se Eva, quando estivesse ali, naquele primeiro momento, falasse, em nome de Jesus, sai serpente daqui. Né? Ela não ia usar o nome de Jesus porque ela não conhecia. Mas se ela tivesse falado, serpente, sai daqui. O diabo ia embora. Conversa é essa de desobedecer a Deus? Vai embora, serpente. Não quero ouvir a sua voz, não. O diabo não ia achar lugar. Por isso nós não podemos ouvir a conversa do diabo. O diabo vem com toda aquela conversa, a mesma conversa de Golias, fala, não, em nome de Jesus. Eu estou indo em nome de Jesus. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem em nome de Jesus. Resista ao diabo. Diga, diabo, não. Chega. Acabou. Não mais. Eu não aceito mais a sua afronta. Eu não aceito mais o seu levante contra a minha vida. Eu não aceito mais as suas setas inflamadas. Eu não aceito mais. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Vai embora. Sai em nome de Jesus. Essa autoridade o Senhor nos deu, aleluia. Davi venceu, não porque confiou em si, mas porque confiou em Deus. Davi sabia que ele não tinha a menor condição humana para vencer Golias. Ele sabia, irmão, que ele não tinha força, que ele não tinha equipamento, que ele não tinha arma, que ele não tinha habilidade, que ele não tinha, olhando humanamente, ele não tinha nenhuma condição de vencer Golias. Ele sabia de tudo isso. Mas ele estava confiando no espiritual. É no espiritual. Você tem que confiar, meu irmão amado, é no espiritual. Porque o espiritual está acima do material. O espiritual comanda o material, irmão. Jesus chegou e mandou abrir o túmulo de Lázaro. Lázaro estava como dentro daquele túmulo? A própria irmã falou, Senhor, não abre não, porque está podre. O cheiro da podridão vai vir aqui, nós não vamos aguentar. Não abre. Jesus falou, abre. E quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Onde é que foi parar a podridão? Onde é que foi parar a decomposição? Onde foi parar a morte? Aleluia, é isso que nós precisamos entender. O reino espiritual é superior ao reino material. Quando Deus dá uma ordem, o reino material se curva e obedece. Quando aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, Deus disse para o fogo, não queima. E o fogo não queimou. Deus disse, não quero cheiro de fumaça neles. A fumaça não passou cheiro de fumaça. Nabucodonosor chama eles para fora, diz, olha, o fogo não teve poder algum sobre eles. As suas roupas não mudaram de cor. Nem cheiro de fogo há sobre eles. Não tinha nem cheiro de fumaça, irmão. Como se Deus tivesse colocado eles com um escudo protetor. Mas é a autoridade de Deus, a autoridade de Deus está maior. Quando o Senhor disse para Moisés, Moisés, eu vou fender o mar, aleluia, ele fendeu o mar. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou transformar as águas do rio Nilo em sangue, ele transformou em sangue, aleluia, porque ele está acima da natureza, ele está acima do reino material, é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus está acima das coisas materiais. As coisas materiais se curvam e obedecem. Quando Josué orou que o sol parasse, que a lua se detivesse, Deus deu a ordem, sol para, lua para e parou, irmão. Porque Deus está acima, aleluia. Por isso Davi vai vencer, não confiado na sua força. Volta lá para 1 Samuel 17. A peleja não tinha começado, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. A afronta não é sobre mim, a afronta é sobre Deus. Quem sou eu? Aleluia! Irmão, o
que a palavra de Deus diz? Que quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você se tornou filho de quem? Filho de Deus, certo? A palavra de Deus diz que nós somos parte com o Senhor Jesus Cristo de um corpo só, chamado a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quando o diabo afronta você, meu irmão, você tem que entender que ele está afrontando quem? Você tem que entender, diabo, peraí, o negócio não é comigo não, é com Deus. É com Deus, é com a sua palavra, é com as suas promessas, não é comigo. Eu não tenho capacidade. Davi entendeu, olha, eu não tenho capacidade. Você está vindo contra mim, mas está pensando que eu vou na minha força para me derrotar. Mas eu não vou na minha força. Você está pensando que eu vou na minha capacidade, mas eu não vou na minha capacidade. Porque se eu for na minha capacidade, eu não tenho chance mesmo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Quando vem Senaqueribe, ele cerca Jerusalém e ele está ali zombando e ridicularizando a fé do rei Ezequias e a fé do povo de Israel. O que o rei Ezequias faz? Ele vai diante do Senhor e diz, Senhor, ele está afrontando, é o Senhor, é o teu nome que ele está afrontando, Senhor, não sou eu, quem sou eu? É isso que nós precisamos entender, aleluia. E nós estamos num corpo chamado a igreja. A igreja traz sobre nós, aleluia, algo glorioso. Nós estamos unidos a Jesus, aleluia. Nós nos tornamos um com Jesus, aleluia. Ele que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem. O diabo pode tentar o que for contra a igreja, não prevalece contra ela. Irmão, levanta império, levanta governo, levanta reino contra a igreja, mas os reinos caem, os impérios acabam, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continua sobre a terra e vai continuar até o dia do arrebatamento. O diabo pode fazer o que for, pode usar o que for, mas ele é um derrotado, em nome de Jesus, porque Jesus já acabou com ele, já esmagou a cabeça dele. Quando eu já fiz isso poucas vezes, não gostaria de fazer nunca mais, mas eu já matei umas 2 cobras que eu já matei na minha vida. Quando você dá a paulada nela, ela não morre assim, acabou. Ela fica se debatendo, irmão. E se ela for venenosa, você for lá perto, ela ainda te morde. Então você tem que, não sei se me ensinaram direito. Primeiro, meu sogro falou, você quebra a coluna dela. Primeiro você quebra a coluna dela. Que se for, por exemplo, lá onde ele morava, em São José dos Campos, tinha cascavel. Cascavel dá o bote, vai longe. Ele falava, primeiro você quebra a coluna dela. Dá no meio dela. Quebrou a coluna dela, não tem mais como dar bote. Ela não vai pular mais. Quebrou a coluna dela, só vai ficar se debatendo. Aí você, de longe, esmaga a cabeça dela. Irmão, o diabo está se debatendo, mas a coluna já foi quebrada, a cabeça já foi esmagada. Aleluia! Em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo já fez isso. O Senhor Jesus Cristo já esmagou a cabeça da serpente. O Senhor Jesus Cristo já quebrou a coluna da serpente. Aleluia. O diabo já está derrotado em nome de Jesus. Mas ele está se debatendo. Por isso que eu tenho que me esconder no Senhor. Aleluia. Davi faz isto. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Davi não tinha dúvida nenhuma. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão, aleluia. Diz aqui, continuando, sucedeu que levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Aleluia! Você está entendendo que você não precisa das coisas humanas para vencer a guerra?
Você só precisa do poder de Deus. Davi pegou uma pedra, pastor, colocou na funda e atirou, sim. Em Efésios 6,17 diz, e a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. É isso que Davi fez. Davi lançou a palavra de Deus. Quando Satanás se levanta contra Jesus no deserto para tentar, para cada investida de Satanás, Jesus responde, está escrito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O diabo vem contra você e você vai dizer, está escrito, aleluia. Com está escrito, com a palavra de Deus você fere ele, com a palavra de Deus você derrota ele, com a palavra de Deus você faz aquilo que Davi fez contra Golias, feriu o filisteu, verso 50, e o matou, aleluia, sem que tivesse uma espada na mão. A palavra de Deus é suficiente. A gente não precisa de nada além da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, aleluia. A palavra de Deus é suficiente na nossa boca e na nossa vida. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que se alicerçar na palavra de Deus, você tem que estar firmado na palavra de Deus e resistir firme na fé, aleluia. É assim que nós vencemos o inimigo, aleluia. É assim que o gigante cai por terra, quando nós estamos firmados na palavra de Deus. E quando nós lutamos usando armas espirituais. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Porque, Senhor, as nossas armas, elas não são carnais. São armas espirituais, mas são armas eficientíssimas, Senhor. Nós não precisamos nada além da Tua palavra. Davi não precisou de um capacete, de uma couraça, de uma espada, de um escudo, de uma lança. Davi precisou somente da Tua palavra, Senhor. Precisou apenas ficar firmado na Tua palavra, nas Tuas promessas. Precisou apenas crer, Senhor, que o Senhor era com ele, e que o Senhor pelejava por ele, como o Senhor tinha prometido ali, através de Moisés. É isso que nós precisamos crer, que o Senhor está conosco, e que o Senhor peleja por nós, ó Pai. O Senhor disse para Josué, Josué, ninguém se susterá diante de ti, aleluia. Deus fala para Josué, Josué, eu sou contigo, não vai ter inimigo que vai conseguir te resistir. Não vai ter inimigo que vai conseguir te derrotar. A mesma coisa se refere a nós, pela fé em Cristo Jesus. Não tem diabo, não tem demônio, não tem força no inferno capaz de nos vencer, se nós estivermos firmados na fé e usarmos, aleluia, aquilo que o Senhor nos deu, as armas espirituais, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, aleluia. Porque todo vencedor, ele correu o risco da derrota, mas aquele que está firmado no Senhor, ele não corre o risco da derrota, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu, aleluia. O Senhor já venceu por nós na cruz do Calvário, Pai. E nós possamos entender e ficar firmados e alicerçados nesta verdade da Tua palavra, que o medo não tenha lugar nas nossas vidas, mas que tenhamos fé, mas que tenhamos ousadia, e tenhamos fortaleza, Pai, sobre a Tua palavra, sobre as Tuas promessas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.